Tá funcionando. Então eu vou, primeiramente, né, dar boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui, que se organizou para participar desse grupo de estudos, que já não é o primeiro, então que já está acontecendo sobre temáticas muito pertinentes e que certamente está fazendo sentido para vocês. Então, falar sobre psicologia positiva é falar sobre algo que a gente acredita e que tem feito a diferença no que a gente tem feito, né? Então, assim, boa noite para todo mundo. Eu acho que eu não dei boa noite para quem entrou agora por último, nomeadamente. Mas também para me apresentar, né, rapidamente, eu sou Luana Mello, eu sou doutoranda na Universidade do Algarve, aqui em Portugal. A minha tese que está em desenvolvimento, que está para acabar, até o final do ano ela acaba, é falando sobre a psicologia positiva, a teoria cognitivo-comportamental na interface das soft skills. Como é que a gente vai desenvolver soft skills nos universitários, nesse caso, que é a minha população-alvo, pensando na qualidade de vida deles, pensando na promoção de emoções positivas, pensando numa vida com significado, sem atrelar diretamente com a empregabilidade, que é onde as soft skills estão sendo estudadas. A gente tem que lembrar que trabalhar e pensar sobre carreira é também pensar sobre uma vida, e a gente só consegue dividir isso a níveis pedagógicos, né, para explicar, mas na vida real as coisas andam muito juntas. Então, pensar nessa qualidade de vida desse universitário é pensar numa vida toda que ainda está pela frente. E aí eu venho estudando sobre isso. E a escolha, né, como eu já falei, dessa temática para falar sobre comunicação positiva com vocês, ela tem dois vieses na minha vida. Primeiro de tudo, eu gosto de comunicar. Segundo de tudo, a comunicação, ela é aí nosso carro-chefe, né? O carro-chefe da psicologia. Como é, então, que a gente vai poder desenvolver boas competências e habilidades de comunicação? Mas o mais importante, como é que a psicologia positiva está trabalhando e está lidando com isso? Porque falar de comunicação nada mais é do que uma expressão, uma forma da gente se comunicar. E aí, essa comunicação, a gente pode falar sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, e várias técnicas, né, que independem aí da área de abrangência, mas, pera lá, atenção, o que que a psicologia positiva fala sobre isso? E aí, para isso, eu organizei um material, tá, que vai fazer uma linha de raciocínio e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um pouquinho. Deixa eu arrumar essa minha apresentação aqui e partilhar a coisa certa com vocês, né? Porque senão vocês vão se perder mais do que eu. Aqui está. Perfeito. Acredite, se ninguém reclamar, é porque tá todo mundo vendo a apresentação. Confere? Eu vou até ampliar aqui para ver se eu consigo ver mais pessoas. Exato. E aí que tá. Pessoal, comunicação positiva. O que que isso nos traz, né? Pensando assim, que a forma como a gente se comunica é tão ampla, é tão ampla. E para a gente pensar assim, né, um start, uma reflexão. Trouxe aqui um provérbio sueco, tá? Alegria compartilhada é uma dupla alegria. Tristeza compartilhada é uma meia tristeza. Quando a gente compartilha alguma coisa, nós também estamos comunicando. E para a gente até poder trazer assim o do quanto o compartilhamento ele é importante e como a gente está ressignificando esse share, né? As redes sociais colocaram a parte do compartilhar num patamar diferente do que a gente habitualmente trabalha, né? Hoje, para compartilhar, o compartilhamento está a um clique nossos. Isso faz com que a gente pense, compartilhar algo bom, mas isso implica em consequências, e compartilhar é algo não tão bom, né? Então, aqui a gente consegue pensar em personalidade, em forma de ver o mundo, seja uma forma mais pessimista, uma forma mais otimista. Então, esse share, ele vai nos guiar para conversar sobre a comunicação, como que nós estamos comunicando. E a música, a arte, as roupas,
tudo que está externo a nós é uma forma de compartilhar, né? Então, tem até uma música do Forfã, não sei se alguém aqui conhece Forfã, que é algo tipo, alegria compartilhada é alegria redobrada, que tem muito a ver com esse provérbio, tá? Inclusive, eu coloquei lá, alegria compartilhada, e aí veio o provérbio, e o provérbio foi mais bonito para eu trazer para a aula aqui, do que a música do Forfã, mas a cultura, ela tá enraizada na forma como a gente se comunica, na forma como a gente compartilha informações. E para a gente ter um guia aqui, porque vocês já perceberam que eu gosto de me comunicar, a nossa agenda desse grupo hoje ela é dividida em 4 momentos. O primeiro deles é a gente poder dar um passo para trás. Da onde vem essa parte da comunicação positiva dentro da psicologia positiva? E aí a gente trago aqui para a gente falar um pouquinho sobre o PERMA. E o R do PERMA já nos direciona para os relacionamentos, tá? Então, falar de comunicação antevém com que a gente fale também de relacionamentos, tá? Então, a gente, ao se relacionar, está comunicando. Então, isso vai ser algo muito nos nossos exemplos aqui, tá bem? O terceiro momento, então, vai para explicar algo bem específico da psicopositiva, que é a resposta ativa construtiva, tá? Então, também aqui a gente vai falar sobre hack, que é algo bem específico, né? Porque eu falei para vocês que a respeito da comunicação, a psicologia positiva não está inventando nada que seja completamente inovador, muito pelo contrário, tá? Ela organiza uma forma para que essa comunicação seja mais positiva e assertiva com os pares. E, por fim, nós vamos trazer aqui reflexões sobre a conexão que está sendo essa comunicação, né? A gente pode até fazer um paralelo com a internet. Será que essa conexão está funcionando de forma boa, com qualidade, né? Da mesma forma que eu pergunto, vocês estão me ouvindo bem? Ou seja, isso é uma forma de ter certeza que a mensagem que eu estou passando é uma mensagem que está direta, que está funcional, que vocês estão recebendo ela de forma clara, tá? Então, a conexão, a gente pode pensar dessa forma e de como que a internet está nos ajudando ou prejudicando, que é até algo que eu estava conversando antes aqui com, acho que era com a Gisele, né, sobre essas influências, né, da internet na nossa vida e como a gente está se relacionando com isso. Pois bem, pessoal, o que eu trago aqui? É a utilidade, tá, Luana? A gente vai usar a tal da psicopositiva e da comunicação positiva para quê? Porque, assim, a psicologia positiva, ela nos proporciona uma série de, enfim, de meios, de áreas, de populações-alvo para trabalhar. E a comunicação, ela tá em todas. Ela tá na nossa vida, ela tá nas nossas relações, ela tá na clínica, ela tá na organização, ela tá na educação, né? Então, a própria Gisele trouxe aqui um exemplo, né? Como é que estamos na escola, a gente tá se relacionando, se antes abraçar era uma forma de expressar afeto, e agora, como é que a gente faz isso? Não é mesmo? Então, é importante a gente trazer isso e adaptar e tornar significativo para nós. E até deixa eu cumprimentar aqui, teve gente que entrou. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, qualquer sugestão, Luana, você está falando muito rápido, Luana, eu tenho algo para complementar, por favor, fiquem à vontade, tá? É só desmutar o microfone e participar, porque eu acho que o mais rico é também a gente poder conversar, tá? Até de um modo geral, eu vou deixar um espaço para a gente conversar no final, mas se sintam super à vontade para me interromper, beleza? Combinado? Bem, fica claro para todo mundo o que que é PERMA, o que que é o PERMA, da onde veio, para onde vem, o que que a gente faz com isso, né? É ele que organiza. Para mim é muito importante organizar o que a gente vem trabalhando para que isso nos torne mais seguro daquilo que a gente está falando, para que isso também fique claro para o nosso cliente, independente se é um cliente da clínica, da escola, da organização, tá? Mas para que isso seja de fácil entendimento. E aí, o Seligman organizou, então, esse construto que é multidimensional e que a gente vai trabalhar de várias formas, pensando nesses elementos mensuráveis, tá? E aí, eu já falei para vocês do R da relação,
né? Que é o que a gente vai focar muito aqui, a parte da comunicação, mas também pensar nessa expressão das emoções positivas, tá? Então, a gente vai estar nesses 2 pontos hoje, e claro, né, daria para... É possível falar sobre cada um dos pontos em várias temáticas possíveis, mas eles estão muito interligados, tá? Então, nos exemplos que a gente vai trazendo aqui, a gente vai pensando no engajamento, numa vida com significado, nas realizações, tudo isso está muito interligado, tá bem? Esse é o nosso ponto de partida. A gente dá um passinho para trás, entende de onde vem a comunicação positiva, entende que ela está ali ligada com os relacionamentos, que ela vai nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos, os nossos, e eu falo nossos enquanto vida, né? Na nossa vida, mas também pensando na questão dos nossos clientes. E aí, um ponto muito importante que a gente traz é a percepção que esses nossos clientes eles têm a respeito das coisas boas e ruins, porque elas acontecem o tempo todo. Tá? Então, a gente pode dividir aqui de fins didáticos. O pessoal que consegue reestruturar um evento negativo e ver com uma perspectiva diferente, né? Ver como aprendizado, ver como algo que vai ser construtivo. E, por outro lado, outros que têm dificuldade de recordar um evento negativo, né? De deixar de recordar, não consegue deixar de lado. Aí fica ali, ruminando, ruminando, ruminando. Ok, então aqui a gente traz a percepção que a gente tem dessa temática, do que acontece na nossa vida. Talvez também vocês já consigam perceber na vida, no seu orçamento, nos atendimentos, que a gente experimenta muito mais emoções positivas, mas se lembra muito mais frequentemente das emoções negativas, tá? Então, tem uma pesquisa muito interessante, todas as referências também vão estar no final da apresentação, que eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Mas as pesquisas colocam que, então, nós experimentamos 2,5 vezes mais experiências positivas do que as negativas, né? Ou também experimentamos as emoções positivas e negativas de forma simultânea. Só que a gente se lembra muito mais das negativas. Elas têm um cunho muito com maior significado. E isso vale também para a forma como nós nos relacionamos. Quando nós passamos, então, por dificuldades, né, por traumas, e até trazendo aqui a parte desse sofrimento comum, que está sendo a pandemia, o Covid, o isolamento, as perdas agora, né, a gente sempre procura o nosso núcleo mais fortalecido, que geralmente é a família. Né? Não necessariamente uma família de sangue que a gente tenha, mas por vezes, inclusive, uma família em que a gente escolhe constituir, seja composta por amigos, vizinhos, parentes, né? Pessoas significativas para a gente pensar. E aí a gente passa pelas adversidades e utiliza esse suporte social para nos ajudar a enfrentar, nos ajudar a criar novos significativos, um novo sentido para o que a gente está passando, né? E aí a psicologia, né, como um todo, por vezes se esquece de perguntar, se esquece de questionar. Ok, o que você faz quando as coisas correm bem? Geralmente tá dando tudo errado, o que você tem feito? O que você tem feito? Mas a gente para e começa a pensar, o que é que você faz quando as coisas acontecem bem? E ao mudar a nossa percepção para isso, a gente consegue identificar ferramentas de estratégias, né, que estão sendo utilizadas, que já foram utilizadas em momentos parecidos ou similares como este. E aí a gente pensa assim, bom, pandemia, né? Ninguém sabe o que fazer na pandemia, ninguém sabe que estratégias, e não sabia, né? Porque aí a gente já se adaptou e já estamos criando. Mas todo mundo ficou perdido, né? Então, nesse momento, foi importante olhar. Ok, situações parecidas com essa, quais estratégias que eu utilizei e o que eu fiz, né, para isso funcionar. Então, essa parte da forma como a gente está se relacionando com os acontecimentos é muito importante para criar um significado para nós. E aqui eu vou fazer uma simples divisão para a gente poder se atentar a uma delas hoje, que é que forma que eu estou me relacionando comigo
e me comunicando comigo, tá? Então, vamos pensar a nível intrapessoal. Aí eu aponto aqui, psicoterapia, o mindfulness, uma regulação emocional, né? Quais são as minhas paixões, quais são os meus hobbies, que aí tá muito ligado com a parte de significado da psicologia positiva, né? Num fórum mais pessoal de desenvolvimento. Mas a comunicação é daqui para fora. Então, como é que eu estou me relacionando com o outro de forma interpessoal, né? As minhas relações, meu trabalho, no meu dia a dia. E aí poder, inclusive, aqui pensar e aponto aqui outras competências importantes, outras habilidades importantes para desenvolver nesse momento, tá? Liderança, trabalho em equipe, comprometimento, assertividade, empatia. Tudo isso vai ter como núcleo a comunicação. Se um líder não soubesse comunicar de forma adequada, ele não é um bom líder. Se o trabalho em equipe não está acontecendo de uma forma adequada, talvez tenha ruído na comunicação interna. O comprometimento também, né? Qual o significado que eu estou dando para isso, se às vezes ele não me vem muito claro, ou se eu não consigo me expressar de forma clara. É a mesma coisa para assertividade e a empatia, né? Assertividade é aí nossa régua que define se a forma como a gente está se expressando é passiva, assertiva ou agressiva, né? Então, tudo isso está influenciando a forma como eu me relaciono com o outro, tá? E aí é onde a gente vai focar um pouquinho mais hoje, porque o meio de comunicação é o nosso principal caminho, tá? Então, aqui entrando mais especificamente, assim, a nível, tipo, teórico, tá? Do que a psicologia positiva está desenvolvendo, eu trago aqui um conceito chamado capitalização, tá? O que é isso, tá? Que é quando as pessoas, elas experimentam um evento positivo e compartilham essa notícia com outras pessoas, tá? Então, elas, só por fazer isso, experimentam um maior afeto positivo e que vai além do evento positivo em si. Primeiro exemplo que me vem na cabeça: Instagram. Aconteceu algo bom, a gente posta, a gente recebe likes, a gente recebe corações, comentários, muita gente fica feliz com a gente, né? É muito gostoso. Então, a gente já ficou feliz pelo acontecimento em si, e a gente ainda consegue ampliar essa valência pela forma como os outros estão se relacionando conosco. Então, esse fato de compartilhar notícias positivas, ele não é de hoje. E eu trago, claro, né, as redes sociais, porque tem sido a forma mais fácil para a gente fazer esse compartilhamento. E essa capitalização, ele é um processo que pode ser valorizado, expandido. Só que a gente também vai falar sobre algumas questões a respeito de personalidade. Ai, para mim não é comum compartilhar. Ou então crenças. Eu acho que se eu for compartilhar as coisas boas, vai ter o então comumente chamado olho gordo, a inveja do outro. Aí eu prefiro guardar para mim, tá? Então, quando a gente chegar lá no nosso tópico de conexão, eu vou trazer isso de novo, né? Crenças que a gente vai reproduzindo, né? E que vai, às vezes, invalidando essa nossa partilha com o próximo, sendo que ela é super importante e que ela vai regular muito na forma como nós nos relacionamos com o outro, tá bem? Bem, aí eu trago para vocês 4 formas que a psicologia positiva, né, traz e se apropria para responder a um evento bom, quando ele é compartilhado por alguém próximo. Aqui a gente começa a dividir as coisas. Nossa, Luana, comunicação positiva significa então que a gente tem que compartilhar tudo de bom que acontece na nossa vida, tornar o Instagram ou as redes sociais, né? Trago o Instagram porque é a rede social que eu mais uso, mas tornar as redes sociais só aquilo que acontece de bom, vamos deixar de lado toda a negatividade e gratiluz para todo mundo? Alto lá. Não é isso, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade para entender que as redes sociais exprimem muitas vezes apenas a parte boa da vida, apenas a parte que deu certo, e aí, se não deu certo, eu deprimo. E aí que é importante, a parte do compartilhamento que a psicologia positiva traz, ela pode ser nas redes sociais, mas ela está atrelada aos nossos relacionamentos próximos. De nada vale eu exprimir algo bom, sem saber que a opinião do outro está sendo genuína e verdadeira.
tá? Então, sempre trazer essa parte da comunicação positiva, do compartilhamento, para uma relação que já é íntima e já está desenvolvida. Porque aí a gente vai conseguir identificar, melhorar e ampliar essas respostas, tá? Então, vou falar sobre cada uma delas, tá? Resposta ativa e construtiva e ativa e destrutiva. E resposta passiva construtiva e passiva destrutiva. Vamos começar pela melhor delas, que é a hack, que é a ativa construtiva. Nosso primeiro ponto. Eu vou sempre trazer um exemplo, mas antes de tudo é poder entender o que é a hack, tá? É um apoio entusiástico que elabora a experiência, onde a pessoa vai se sentir validada, vai se sentir compreendida, e aí a gente vai ter a oportunidade de reviver aquele momento bom, aquela experiência boa, e expandir isso um pouquinho mais, tá? Então, como que a gente aplica isso? Fazendo perguntas. Como que aconteceu, né? Expressando realmente as coisas boas que foram pontuadas e também poder associar outras coisas adicionais. Muito mais do que apenas expressar isso de forma construtiva e ativa, é como eu me comporto, seja no face a face, né, no face a face, seja também na internet, como é que eu estou me comunicando de forma positiva no WhatsApp, por exemplo, né? Então, assim, vamos pensar, eu vou tentar colocar, tipo, na vida real essa frasezinha, tá? O contexto desses meus exemplos ganhou uma promoção no emprego, tá? Então, eu vou pensar, então, numa relação próxima a mim. Vou pensar a relação com o meu esposo, que é uma relação muito próxima. E ele vem e me traz isso, né? Olha, eu fui promovido. Isso é maravilhoso! Nossa, estou muito feliz por ti! Você vai ser excelente para você esse novo cargo, tá? Assim, parabéns! Ou seja, além de eu poder validar esse momento, também estou fazendo contato visual, estou sorrindo, eu estou demonstrando as minhas emoções positivas. Ai, Luana, como é que eu faço isso no WhatsApp? Como é que eu faço isso nas redes, né? Então, assim, sempre lembrando, uma relação próxima, utiliza emojis, utiliza figurinha, grava um áudio, né? Grava um vídeo. Então, assim, essa forma da gente se relacionar e da gente entender isso é importante para poder explicar para o nosso cliente, se for no setting terapêutico, para poder fazer conexão com os relacionamentos importantes e significativos dele. É importante para a gente poder validar o comportamento dos nossos alunos, se for a nível da educação. E também a nível de organização, né, a nível organizacional, poder expandir isso para a nossa equipe de colaboradores, entender um processo de desenvolvimento pessoal como algo que faz bem para todo mundo, né, não necessariamente ou especificamente só para um, todo mundo está crescendo com aquilo. E aqui a gente tem a melhor forma possível, mas nem sempre a gente responde da melhor forma possível. Aí vamos lá, um nível abaixo, que é a resposta passiva e construtiva. Tá? É um apoio que ainda acontece, a conversa não leva a nada, é um apoio que acaba por ali, né? E que por vezes a pessoa que está recebendo esse apoio, ela pode se sentir sem importância, incompreendida, constrangida e até mesmo culpada, que é aí que a gente começa a perceber que o nosso compartilhamento, às vezes, ele acaba por ser invalidado. E aí, se é invalidado, eu não vou falar de novo. Vocês podem até já ter percebido quando acontece algo assim, você fala, eu não vou falar para fulano, né? E os clientes podem trazer muito isso. Porque eu não falo das minhas experiências positivas para fulano, porque fulano não me apoia, fulano não fica feliz, e assim, aí eu prefiro não falar para ninguém. Temos aí uma chamada de atenção, tá? Mas na vida real, né? Um exemplo, Lana, coloca aí como é que funcionaria. Seria mais ou menos assim. Que bom que você está sendo considerado para essa promoção, né? Acho que vai ser bom para ti. Tô feliz por ti, mas não tô expressando as minhas expressões, né? Não tô sendo realmente genuinamente feliz por isso, não tô sendo tão entusiasta e por vezes não faço muitas expressões, não levo isso muito à frente, né? Minimizo isso. Então, independente de qual é o ambiente que a gente está trabalhando com os nossos clientes,
poder realmente fazer esse treino dessa comunicação, né? Fazer um roleplay, assim, para realmente validar a nível terapêutico que isso é algo possível e nós, enquanto terapeutas, né, enquanto profissionais, podermos ser os primeiros a validar algo bom que está acontecendo com o nosso cliente nesse sentido, para que ele também se sinta acolhido. Avançando para o terceiro ponto, temos a resposta ativa e destrutiva. Como é que ela acontece? Ela invalida, tá? Por vezes até interrompe a conversa, e é onde a pessoa vai se sentir também, né? Envergonhada, culpada e até mesmo com raiva. Como é que funcionaria a expressão? É apontar algo negativo. Então, assim, olha, você já pensou que se você ganhar a promoção, você vai ter que trabalhar toda a semana e vai ter que trabalhar no sábado de manhã também? A pessoa aponta as desvantagens, exibe, né, essas emoções negativas por meio de careta, vai franzir a testa, vai, né, vai trazer alguns trejeitos negativos e também por meio de sinais não verbais. Bom, só é o famoso o balde de água fria, né? Nossa, fui contar que ganhei uma promoção, fulaninho me deu um balde de água fria, nossa, estava tão feliz, na hora eu nem me importei que ia trabalhar no sábado, mas a forma como ele me trouxe, ai, tem que trabalhar no sábado, ai, não sei se essa promoção é algo bom, né? Vou dar um significado, às vezes, não tão positivo para isso. E por fim, e assim, a pior de todas, é uma resposta passiva e destrutiva, onde a pessoa realmente não tá nem aí para o que foi partilhado, ignora totalmente, nem inicia uma conversação, né? E quem está exprimindo essa novidade se sente confusa. Será que a pessoa entendeu, né, que eu ganhei uma promoção? Se sente culpada, putz, não deveria ter falado nada, não. E também decepcionada com o que está tirando dessa relação. O exemplo aqui que eu trouxe. Uma promoção. Nossa, vamos lá então, né? Se troca aí pra gente poder jantar, porque olha, eu tô morrendo de fome, e daí já engata outro assunto, daí já traz outras temáticas, assim, realmente não deu a mínima pro acontecimento, super invalidou. Quase não fez contato visual, não demonstrou interesse, né? Desvia, sai da sala, bola pra frente. Se as nossas relações elas estão disfuncionais e isso está acontecendo, as relações vão se tornar fragilizadas. A nossa rede de apoio, nosso suporte social, ele não vai mais fazer tanto sentido para nós. Isso vai fazer com que a gente, né, com que o cliente vá deprimindo, vai evitando de partilhar as coisas boas por se sentir culpado. E eu acho que isso tem aparecido cada vez mais, tá? Para a gente poder refletir, pensar e pensar formas de intervir. Por quê? Por quê? Eu vou tomar um gole de água e já respondo. Não sei se vocês têm pensado nisso, mas todos os acontecimentos positivos que foram acontecendo durante a situação da pandemia, eles foram sendo adiados. Porque a situação externa a nós estava tão negativa que as pessoas estavam se sentindo culpadas de vivenciar. Aniversários foram deixados de lado, né, para comemorar, porque a gente ainda não entendeu que os nossos ciclos, né, seja de morte, de términos, eles também devem ser vividos da mesma forma que a gente comemora aniversários e nascimentos, né, para a gente dar esse significado realmente para o que está acontecendo. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu, inclusive, passei já 2 aniversários na pandemia, em isolamento social. E aí, significa que eu tenho 2 anos a menos, como tem gente brincando, né? Não, eu continuei crescendo, envelhecendo, né? Esse tempo passou. Então, a importância da gente realmente valorizar, né, com as pessoas próximas de nós esses momentos, que é significativo. Por quê? E por que que eu trago de novo essa parte da reflexão para os relacionamentos próximos? Porque é quando a gente pode contar e expressar, por vezes, as nossas coisas boas, as nossas coisas ruins, né? A parte de compartilhar para o todo faz com que a gente perca o controle, e nem se deve ter, do que o outro está esperando daquilo. Quais as expectativas do outro na gente?
né? E a Débora traz aqui no bate-papo que é verdade isso, que ela concorda com o que eu tô falando, e que quando as pessoas estão comemorando, alguns estão criticando, estão julgando, estão realmente, às vezes até projetando, tipo, eu queria estar comemorando e não tô, por isso, por aquilo, né? Olham, e isso não significa não olhar para o que está acontecendo, muito pelo contrário, isso nos dá um senso de comunidade, né? Isso faz com que a gente também possa desenvolver empatia, que, olha, tópico super comentado agora na pandemia, porque fulano de tal não é empático, né? E isso tem aparecido muito, não é empático porque não consegue se colocar no meu lugar e não consegue entender o que eu estou passando nesse momento, tá? Então aqui vem algo muito importante. Não deixar de aproveitar, de comemorar e de vibrar o que aconteceu de bom nesse momento. Luana, para todo mundo, reveja as suas relações. Vamos rever as nossas relações. Relações positivas significam ser relações de qualidade. Tá? Então é isso que é importante a gente poder pensar. Até para poder, quando a gente for explicar essa parte das respostas ativas e passivas, a gente também entender que não dá para a gente fazer isso o tempo todo com todo mundo. Isso não funciona, tá? Não funciona. Precisa ter um nível de intimidade que acho que é o que a gente, o que eu coloquei aqui, tá? As pessoas que compartilham as notícias vão se sentem validadas, né? Então, dá a sensação que aquela mensagem, aquele acontecimento, ele é importante. E esse compartilhamento dos eventos positivos, ele vai envolver perguntas sobre aquilo, e aí a gente vai poder fazer os links, tá? Isso na vida, isso na clínica, isso na escola. A gente vai poder trazer outros aspectos que é importante no evento e na relação. E é isso que vai consolidar esse relacionamento de qualidade. Por isso que não dá para ser com todo mundo, tá? Então, vamos trazer algo assim das redes sociais que eu já coloquei. Postei no Instagram e o fulano que nunca fala comigo veio me criticar. Que eu fiz sei lá, que eu estou comemorando o meu aniversário no meio da pandemia, onde tem um monte de gente encerrando seu ciclo aqui e que está morrendo. O fulano, primeiro, é alguém próximo, é alguém que realmente traz um significado para o que você está fazendo, a opinião dele é importante para ser levada em consideração tanto preciosismo dessa forma, ou a gente vai analisar o comentário, poder fazer até uma checagem de evidências com o que está acontecendo e se conectar realmente com o feedback positivo das pessoas que estão próximas, tá? Então, sempre poder trazer isso, porque senão a gente vai ter a tendência de não compartilhar. Né? Me sinto invalidado, não me sinto compreendido, eu não vou compartilhar. E tem muito mais benefício no compartilhamento, né? Que vão além das emoções positivas e da satisfação com a vida que a gente experimenta naquele momento. Compartilhar é igual eu trouxe do provérbio, é duplicar esse nosso momento positivo. Mesmo que seja algo ruim também, né? Dividir esse peso com alguém. Bem, quais são então as importâncias para a psicologia positiva, né? Porque assim, falar de relacionamento, falar de comunicação, isso é bases da sociedade, né? Aqui eu trago esse ponto que é fundamental, que é a construção de relações positivas. Então, de novo, familiares, né? As pessoas próximas a nós, as nossas relações significativas, os nossos amigos, isso vai constituir a nossa rede mais concisa, mais real, que a gente realmente pode contar e pode exprimir isso. E aí entra nessa parte dos relacionamentos significativos, tá bem? Isso vai fazer com que as conexões vão ser mais fortes. E esse é a grande questão aqui. Para ter uma vida com significado, para que as nossas realizações sejam significativas, eu preciso que os meus relacionamentos também sejam consistentes neste aspecto. E aí entra algo que eu acredito que vocês já falaram com a professora Rafa, que é sobre as forças de caráter. Né? Teve aqui já um que a Rafa falou da psicoterapia positiva e trouxe o VIA, que é o Values in Action, das forças de caráter, das nossas forças de assinatura. E a psicologia positiva utiliza isso, né, a nível de intervenção, como algo
base, tá? Então, primeiro passo, saber as minhas forças, saber as forças das pessoas próximas a mim, para que eu possa também ter percepções dos comportamentos que aproximam e que estão utilizando de forma adequada essas forças na nossa vida, para que também o comportamento dos nossos familiares, nossos amigos próximos, façam mais sentido, para que a gente compreenda de uma forma melhor. Tá? Mas o mais importante, fazer com que os membros saibam, reconheçam e celebrem as forças uns dos outros. Isso vai promover atividades mais centradas em torno dessas forças. Então, acredito que vocês aqui já devam ter feito, mas se não fizeram, depois posso até passar o link para entrar lá, para fazer, então, responder as perguntinhas do VIA, para começar a identificar, tá? Então, assim, o questionário, ele nos apresenta uma forma muito simples, de fácil acesso, né? Para entender quais são as nossas forças, mas a nível de compreensão e interpretação um pouco maior dessas forças, a gente leva em consideração também a forma como as forças do nosso coração, né, ligadas às emoções, as forças da cabeça, ou seja, qual é o significado dessas forças, como que o familiar vê essas forças na nossa vida e como que um amigo próximo de longa data também vê essas forças se expressando na nossa vida. Então, é feito um compilado de uma forma muito mais abrangente para a gente poder trabalhar isso a nível mais intenso, né? Mais profundo da psicologia positiva. O primeiro passo é esse. Saber quais são as nossas forças. Isso vai trazer maior significado. Estou me aproximando ou estou me afastando da pessoa que eu quero ser? Da força, das minhas forças principais. Esses meus comportamentos me afastam ou me aproximam disso, né? E aqui também é aquilo que eu já falei para vocês, da autoexposição, né? Luana, se você ir compartilhando agora com todo mundo, não. A autoexposição, ela vai ser essencial para criar vínculos seguros e para desenvolver a intimidade. Porque esses eventos positivos, eles vão nos acolher, eles vão ampliar, né? Eles vão ajudar no desenvolvimento. E a nossa percepção dos vínculos positivos raramente são irreversíveis. Tá? Isso marca de forma profunda. Paralelo, os eventos negativos, eles também vão ter danos duradouros, tá? Então, a gente fazer uma autoexposição para um vínculo que está fragilizado, para um vínculo que não está bem constituído, pode dar uma resposta que não vai ser a mais assertiva, que não vai ser a mais positiva e que não vai regular bem para essa consolidação do relacionamento, tá? Então, acaba se tornando uma situação aversiva. Eu não compartilho porque o outro não aceita bem a forma como eu compartilho. Aí a gente pode olhar para aquela parte das relações que eu separei antes. Tudo bem, o que está acontecendo? Qual está sendo o ruído nessa comunicação? Está sendo um ruído interno? Você está sendo muito agressivo como se comunica? Você não está exprimindo a tua emoção realmente quando você está falando? Você está falando às vezes mais com a cabeça do que com o coração, né? Daí a gente traz para o fórum íntimo, mas a forma como isso está afetando o outro é onde acende a luz de atenção, né? Acende o alerta amarelo para a gente. E aí eu trago um ponto aqui que é a respeito da sensibilidade, né? Que a gente tem que ter diante dos eventos. Que eu já comentei no começo, né? Coisas boas acontecem para a maioria de nós, mas coisas boas acontecem mais do que as coisas ruins. E aí algumas pessoas não compartilham nada. A gente também está construindo relações onde o compartilhamento ele é geral. Se você não acompanhou o que foi publicado nos últimos stories, nas redes, perdeu. A pessoa já parte do pressuposto, às vezes, que, mas eu compartilhei isso, você não viu? Como se nós, né, assinássemos um contrato vitalício, que naquele relacionamento nós iríamos acompanhar tudo que a pessoa está partilhando. Né? Então, é importante da gente sempre resgatar o compartilhamento, vou dizer assim, padronizado. Sabe? Eu tenho um acontecimento importante, significativo, e eu escolho compartilhar com você especificamente, né?
estabelecer essa relação consistente, né? Por quê? Paralelo a isso, a gente tem aquela crença emocional, que mostrar emoções negativas é um sinal de fraqueza. Ou seja, isso não acontece nas redes sociais. E se acontece, já causa uma aversão. A gente não está programado para receber emoções negativas nas redes sociais. Só que quando a gente tem relações significativas, eu vou conseguir exprimir o que é positivo e também vou me sentir confortável e acolhido para expressar emoções que também são negativas, tá? E aqui eu chamo atenção para a escuta ativa. Comunicar significa escutar, ok? E isso faz com que, por vezes, a gente não se conecte de fato com a pessoa que está na nossa frente. O que isso significa na prática? Por vezes a gente está se comunicando, está se relacionando e está aqui, ó, com outros ruídos, tá prestando atenção no que tá passando aqui. Multitask. Nossa cabeça tá multitask. Tá ali, eu tenho me para responder. Eu sei que você tá falando um negócio importante, tá? Eu tô até aqui, ó. Mas minha cabeça tá desconecta, tá? Em outro patamar. Tem coisas mais importantes do que o que você tá me falando. Isso é o principal ruído nas nossas comunicações. Ai, Luana, mas assim, ninguém me ensinou como que eu tenho que me comportar. Ninguém falou para mim que quando eu chego em casa, talvez seja importante eu deixar o celular de lado, que talvez seja importante eu não mexer no celular quando eu estou me alimentando, né? Assim, meus pais não ensinaram isso, não aprendi isso na escola, né? Minha psicóloga nunca falou isso. E é aqui que vem essa nossa adaptação da comunicação para os nossos dias atuais, né? Trago aqui a atenção plena nos nossos relacionamentos. Qual que é a intenção do que a gente está fazendo? E expressar isso para o nosso cliente. Né? O que você está fazendo? É algo, é mais importante mexer no celular do que prestar atenção e se conectar e me ouvir de forma completa nesse momento? O fato da gente ter essa empatia real com o que está se passando faz com que a criança emocional de que mostrar emoções negativas é sinal de fraqueza seja uma sensação de pertencimento comum. Eu sofro, mas o outro sofre. Eu falo, mas o outro escuta. E quando o outro precisar falar, eu vou estar aqui para escutar. Tá? Então, tornar com que isso seja validante, né? Nossas relações sejam validantes, é fundamental. Porque se a gente ignorar, reprovar, inaceitável, o que eu estou trazendo de conteúdo não é bom o suficiente, tá? Me senti ignorada, e aí, assim, ó, não sou importante, tô sendo ignorada, né? Não, o que eu tô falando aqui não faz sentido, tá? Não tá fazendo sentido, então opa, né? Tô aí com um relacionamento frágil, minha comunicação não tá sendo pertinente. E aí, vou descartar. Vou descartar essa amizade por isso, vou descartar esse relacionamento, não vou mais partilhar. E aí, vou me isolando, vou me fechando, vou deprimindo e não vou vendo mais significado no que eu tô fazendo e na forma como eu tô me comportando. Bem, relevância, tá? E aí, o que pode parecer? Ó, Luana, muito legal isso que você tá falando da comunicação positiva, tá? Mas eu não sou nem entusiasmada e nem uma pessoa que celebra, tá? Isso não faz sentido para mim. Acho que a gente, não precisa, tá? Acho que a gente, sei lá, não faz sentido. Ou, por outro lado, a gente tem um cliente que pode falar: Ana, não sou muito extrovertida, você me conhece, tá? Resposta ativa construtiva é muito para quem é extrovertido, para quem consegue se expressar, não faz sentido para mim. E aí que a gente vê que a hack, ela não tem a ver com a quantidade que eu estou dando, com o que esse meu cliente está respondendo. Ela tem a ver com a profundidade e o interesse, que é isso que eu disse para vocês, a questão do significado. Qual é o significado que eu estou dando nessa relação? Né? E não necessariamente ela precisa ter uma expressão bem precisa, tá? Bem verbal, bem pontuada, mas ela tem que ser genuína.
A sinceridade na emoção e na intenção que está por trás daquilo é mais importante do que com a quantidade de respostas ativas e construtivas que eu vou dar, do que com simplesmente sair fazendo isso o tempo todo. Tá? Então, trazer isso para o cliente e explicar a intenção que está por trás das nossas ações vai trazer um caráter de maior relevância para fazer sentido, porque senão, reproduzir mais do mesmo, não vai engajar, não vai conectar, tá? E aí, a respeito do significado que isso traz. Alguns clientes podem falar, isso é muito falso. Isso não sou eu. Ou, compartilhar, sim, parece que é muita ostentação, sabe? É muita extravagância ficar celebrando os sucessos, sabe? Não sei, não dou tanta importância para isso. E aí, identificar essas crenças também invalidantes nos nossos clientes para poder pensar assim, a importância, né? Não é à toa que os nossos ciclos, os nossos rituais de passagem, eles são comemorados, porque eles são específicos. Não são todos os eventos, né? Não é uma simples causalidade. Esses eventos específicos são bons e precisam ser compartilhados, porque aí, se a gente usar o tempo todo, nossa, vai perder o sentido, né? Não vai ser autêntico, não vai ser genuíno e sincero, tá? Então, sempre trazer isso. Relacionamentos positivos, significativos, construtivos e eventos que são importantes. Aí sim, vamos utilizar, vamos treinar para consolidar melhor esse meu relacionamento com o próximo. Bem, aqui a gente já começa a abrir, tá? Eu já tô indo, pessoal, para o final dessa minha fala, para poder abrir para vocês, porque aí que é a parte boa. Só vir aqui e me comunicar, e daí depois falar assim, pessoal, valeu, muito obrigado aí por que vocês ouviram, tá? Passivamente tudo que eu falei, não atribui, não agrega. É preciso que vocês também depois me tragam a percepção de vocês. A comunicação, só vou conseguir me conectar com vocês se a comunicação daí também tá vindo para cá, tá? E é como eu falei no começo, a respeito dos ruídos que a gente vai tendo, tá? A comunicação online, ela é muito mais fácil, mas também menos pessoal. E aí, cada vez menos tempo é passado com as interações face a face. E a pandemia veio para realmente falar, pessoal, é assim que vocês vão se relacionar daqui para frente, tá? Cada um no seu quadrado, liga aí, videochamada, o Zoom vai virar a nossa forma de se relacionar daqui para frente, aniversários, aulas, tudo vai acontecer no Zoom, ok? Mas como que está sendo essa qualidade? Como é que está sendo essa relação, essa interação? A conectividade, tá? Que é o principal ponto fomentado pelas interações face a face. E aí a gente pode trazer várias discussões a respeito disso, principalmente se a gente for pensar no mundo pré-pandemia, tá? Onde vamos pensar assim de um modo geral. Olha, a tecnologia, ela é importante, mas lembre sempre de vir para o face a face. Tá? Então, entender a diferença que uma mensagem de texto, que às vezes a gente manda assim, oi, tudo bem com você? Sem emojis, sem pontuação. Oi, sei lá, oi, vírgula, tudo bem com você? Enquanto que se eu tivesse naturalmente falando isso, eu falaria, oi, tudo bem com você? Né? Não precisei de muita coisa, mas o tom que essa mensagem já reproduz já é significativo. Então, sim, optar pelo face a face é a melhor coisa, e sempre vai ser. Mas como é, novamente, né, que eu vou fazer com que o meu relacionamento online também seja de qualidade, também seja significativo, né? E estava até conversando com os meus familiares, porque ano passado, no meu aniversário, que estava assim, bem assim, não sabemos o que vai acontecer com o mundo, o que é que, né, até quando que estaremos em isolamento, foi a primeira vez que eu comemorei meu aniversário no Zoom. Convidei toda a família para o Zoom. Fiz um Zoom com todo mundo.
para cantar os parabéns. E aí eu tava até pensando, gente, tipo, a internet já interfere, né, nas nossas relações há muito tempo, mas só agora que a gente se permitiu a ampliar isso, né? E aí se dá conta de que é possível. E aí eu trago para o mundo real. Entender a importância do uso de outros recursos que não seja o face a face, para que a conexão continue acontecendo, para que a gente possa fazer atendimento online, para que as relações ainda tenham significado, para que a comunicação seja positiva, tá? E aí o uso de outros recursos. Fotos, emojis, figurinhas, mensagens de áudio, videochamadas, tudo isso pode ser utilizado como um fator psicoeducativo, como um fator positivo para essas relações, tá? De forma sempre trazendo importância da gente se expressar de forma genuína, sem que pareça exagerado, sem que pareça fora de contexto, tá? E assim, para finalizar, mas ao mesmo tempo para abrir essa discussão, eu trouxe aqui para o material, e mais a nível de material extra para vocês poderem navegar por essas áreas, que é sobre as relações na pandemia a nível, assim, acadêmico, tá? Então, eu tenho 2 artigos, que depois do material é só clicar aqui em cima que vai abrir o link do artigo para vocês lerem. Todo esse material é em inglês, so sorry, tipo, me desculpem mesmo, mas o inglês e a psicologia positiva, eles têm um casamento muito bom, porque a psicologia positiva vem lá, vem tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. Precisamos produzir mais coisas em português para tornar o conhecimento mais acessível, tá? Para brasileiros e portugueses também que não falam inglês. Mas, por que eu trago isso, pessoal? Porque ele traz aqui implicações e recomendações muito pertinentes para o uso da tecnologia como ferramenta de enfrentamento, tá? Então, a tecnologia, ela se torna o principal meio. E também, além disso, né, uma temática que utiliza a junção da psicopositiva com o uso da tecnologia, que é o termo tecnologia positiva, que é esse grupo de estudos lá da Itália, do Giuseppe Riva, né? Quem sabe um dia ele ouve essa nossa aula aqui, né? Brincadeiras à parte, mas que eles vêm trabalhando com essa temática, que é justamente poder mostrar o uso benéfico, apropriado e adequado da tecnologia. E aqui nesse contexto bem específico, onde a gente tem que ressignificar esse nosso uso, tá? E além disso, trago aqui um videozinho falando sobre esse problema, que é a fadiga do Zoom. Atira a primeira pedra. Quem não está cansado levemente do Zoom, né? Do quanto isso também é algo que tem o lado bom e o lado ruim. Mas como combater essa fadiga, né? Como fazer com que a gente não se canse tanto disso, tá? Então aqui tem um compilado de informações para quem tem mais interesse de poder entender como que a psicologia positiva está se expressando nessa altura de pandemia, de mudanças de relações, de novos significados, tá? Além disso, vou ter também referências relevantes e no final da apresentação que eu vou mandar lá no grupo, tem também meu contato, tem aqui um Linktree com as principais formas de me encontrar, currículos e tudo mais para vocês. E agora, eu vou parar o meu compartilhamento e quero saber quem tá aí me ouvindo ainda, tá? Ok, muito bem, muito bem. Quem ainda não cansou, quem ainda não tá exausto já do Zoom, exausto de Vilana falando, mas que também queira partilhar experiências, implicações, reflexões, para a gente trocar um pouquinho, porque essa é a parte boa do grupo de estudo. Vem, a gente apresenta uma temática e aí a gente pode conversar sobre isso e trocar figurinha, que é o mais legal e que é o que eu falei para a Gisele no começo, né? Que é a parte do café, é o pré-aula e é o pós-aula, que às vezes é o mais divertido e que a interação online às vezes limita um pouco isso, tá? Então, considerem aula encerrada, ok? E a partir de agora é o nosso momento do café. Eu tenho água aqui, não sei, né? Mas a ideia é essa, tá? O que tá por trás desse momento de interação, tá? A Débora até falou aqui.
Exausta do Zoom, não da Luana. Muito obrigada, muito obrigada. Né? Vocês viram que eu sou como uma falante, né? A Emília, do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Que tiveram que costurar a boca dela. Não sei se vocês conhecem a história, né? Mas que fala sem parar. Mas espero que a minha fala tenha trazido significado para vocês, tenha feito sentido e o mais importante, que tenha feito com que vocês pensem sobre isso, tá? Agora, ó, vou beber minha água. Quero saber quem quer compartilhar aí as suas implicações. Eu sei que é difícil o primeiro falar, mas depois que o primeiro fala, né? Os outros também falam. Eu sei, eu sei. Luana, eu não vi no início, eu também não conheço um pouco muito sobre você. Até dei uma fuçada aqui no seu LinkedIn, no seu Instagram. Mas você é psicóloga clínica, é isso? Também? A minha formação, teoricamente, é toda psicologia clínica, mas as minhas experiências, elas estão muito voltadas para a psicologia da educação. Então, os meus estágios, a forma como eu fui me inserindo, e mais especificamente aqui em Portugal, porque daí aqui em Portugal tem uma diferenciação bem, sabe, bem pontual sobre isso. Aí é mais focado para a parte das implicações na educação, mas assim, trabalho com as duas, sabe, um pezinho em cada, porque elas são complementares também. Uhum. Eu tenho duas perguntas. Uma, a psicologia positiva, ela veio da TCC? E a outra pergunta, como que você usa na clínica, por exemplo, a RAC, né? Resposta ativa construtiva. Perfeito. Bom, primeira pergunta, uma pergunta cabeluda, Débora. Olha, vai mais uma aula, tá? Vai mais um encontro para poder falar. Entretanto, o que é importante trazer aqui? A psicopositiva, ela bebeu de várias fontes. Humanismo, TCC, a terapia focada na resolução de problemas, tá? Então, ela traz, assim, várias vertentes, mas que coloca, sim, o ser humano como central e os seus relacionamentos como primordiais e importantes, tá? Então, vem daí a origem. Agora, já tem um pezinho depois disso, que é a psicoterapia cognitivo-comportamental positiva. Tá? Então, assim, se eu posso dizer algo que eu tenho utilizado, me apropriado, estudado muito, é justamente com base na união e na junção dessas duas linhas teóricas, tá? Porque epistemologicamente elas fazem sentido para mim. É tipo, deu um match perfeito. Acredito na importância das crenças, da parte cognitiva, da parte comportamental e de uma vida com significado e promoção de emoções positivas, tá? Então, tá aí, a gente pode orientar a nossa prática baseada nisso, tá? E a outra resposta é como eu utilizo a hack na parte clínica. A nível clínico, eu trabalho com muito mais focado na parte de carreira e vida. Tá? Então, isso é a base para a gente poder pensar em relacionamentos. E aí, dentro do setting terapêutico, eu trago o roleplay. Vamos treinar. Como é que você faria? Como é que você pode fazer? E eu tenho tido respostas muito positivas, que não deixe de ser um treinamento de habilidades sociais focado na comunicação, um treinamento de assertividade focado na resposta. Tá? Mas qual que é o grande diferencial aqui? É que a hack ela vai servir para estabelecer relações íntimas. Essa autoexposição não vai funcionar com qualquer um. Ela precisa ser bem alinhada com o significado da relação para o nosso cliente. Tá? Então, acho que esse é o tchanã da hack na psicologia positiva. Faz sentido? Total, obrigada. Muito bem. Disponha. Como que é para vocês essa parte da comunicação em tempos de pandemia? O que vocês estão vendo? Tá melhor? Tá pior? Qual que é a opinião de vocês? Não tem certo, tá? Não tem certo mesmo, nem errado.
Eu sinto muita falta do face a face, né? Dessa comunicação com tom de voz, com gestos, com expressões. Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar à realidade, né? Então, é isso mesmo que você falou, adaptar a linguagem para tornar a linguagem, né, com mais emoção, com mais positividade. Exatamente. E aí, sempre lembrar, né? Eu sempre costumo falar, a gente não teve um manual para aprender isso. Então, a gente só vai aprender a se relacionar e se comunicar, se relacionando e se comunicando, né? E aí, isso vem para nós enquanto desenvolvimento pessoal e também a gente expande isso para poder capacitar os nossos clientes, né? Então, é um momento em que a gente tem que experienciar muito isso para poder também atribuir e agregar de forma positiva na vida do outro, né? É, é confuso às vezes, é aí que a gente coloca, né, a importância da psicoterapia pessoal pro psicólogo, né? A gente faz a roda andar, assim. Se todo mundo fizer terapia, não tem, todos os psicólogos terão emprego garantido para sempre. A Gabriela ia falar alguma coisa? Gabi, não sei. Não, não, gente, minha internet caiu. Eu vim para os dados móveis aqui para não Ah, perder. Perdi só um ah, pedacinho ali, na hora que eu estava explicando. Mas eu tenho dois pontos de vista com relação a isso, né? Tipo, lógico que eu faço é fácil e sinto muita falta. Eu, baiana aqui, né? Sempre muito contato, muito esse contato físico de pegar, de falar, de estar perto. Sinto bastante. Estar num estado distante da família também, tipo, que facilitava antes, sentia mais vezes. Pandemia não tem como. Sente falta. Mas também reconheço, né, que, tipo, as redes sociais hoje em dia, como elas facilitaram tanto até mesmo o contato. É, tipo, tem que saber utilizar, né? Eu tava falando sobre isso esses dias com meu marido, que assim, ficou mais fácil, ficou mais presente, mas ficou mais superficial, talvez. A gente fala bastante, a gente fala o tempo inteiro com todo mundo, só que de forma mais superficial. Antigamente se ligava muito, hoje em dia você não liga mais para as pessoas, assim, de ficar horas no telefone conversando. Ainda tem uma pessoa ou outra, né? Sempre tem alguém, mas assim, não é a regra. é. Mas tem os pontos todos os lados, né? Também tem onde tirar aí um ponto positivo, que foi essa facilidade, que imagina um tempo atrás, sem o WhatsApp, sem esses vídeos todos que a gente consegue fazer hoje em dia, como seria, né? Exatamente, a propagação da comunicação, né, do conhecimento. Então, ahn, na minha humilde opinião, a gente tem muito mais pontos positivos para pontuar. Entretanto, com o longo do tempo, é como toda a sociedade, vão vindo as regras, vão vindo os prejuízos, a gente vai vendo ao longo do tempo o que que isso significa, né, e como é que afetou de fato a forma como a gente se relaciona. Essa disponibilidade imediata, né? Tá tudo ali, é um clique. A pessoa está a um clique no WhatsApp, a informação está a um clique na internet. O nosso cérebro está mudando a forma de aprender e reter informação. Então, entender qual é a intenção das nossas ações por trás disso tudo é o primeiro passo para a gente poder estabelecer limites, para a gente poder fomentar relações mais profundas e sair dessa superficialidade, né, que o imediatismo nos coloca. Então, são reflexões que a gente, nossa, tem que levar e tem que estar sempre se adaptando. Acho que esse é o grande detalhe. Por isso que eu falo, não tem certo ou não tem errado. Sim. E tem muito aquela questão de, tipo, bota muito a questão do outro, né? A gente sempre fala, sou muito cobrada pelo outro, ou, tipo, o outro cobra em cima da hora. Mas, tipo, será que não somos nós também? Tipo, a pessoa mandou, será que precisava fazer naquele momento? Falo por mim. Exato. Não Onde tô estão os nem falando de nossos terceiros, por limites? mim. Tipo, se eu recebo uma mensagem, eu quero fazer para ontem, mas será que precisava ser? Não necessariamente, então não, por que reclamar quanto aquilo, né? É É, questões e exato. questões ali. Vou até interromper, Gabi, e vou agradecer que mandaram aqui no chat. Eu que agradeço, tá? A atenção.
Tudo bem, fiquem à vontade, a gente já extrapolou o nosso tempinho de 1 hora. Eu até vou aproveitar agora para encerrar a gravação, e daí depois a gente vai também conversando mais uns minutinhos, tá? Mas agradeço a atenção de quem esteve aqui, e como eu disse, né? Esse é um momento para a gente poder trazer pontos teóricos, mas também sair daqui com reflexões e com perguntas, porque são as perguntas e as críticas que faz com que a gente coloque a nossa cabeça para funcionar, que a gente pense em alternativas e soluções, tá? Muito obrigada. Deixa eu...